Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar fazendo uma reflexão sobre a seguinte parábola do Evangelho, o trigo e o joio, né? Você que está com sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, abra aí sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, vou estar fazendo uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Você que está. Então vamos ler aqui o que diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, 24. A parábola do joio, que diz assim. Vou estar lendo e depois vamos fazer uma reflexão rica para o seu crescimento espiritual. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino do céu é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que o homem se repousava, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disse-lhe: Senhor, não semeaste o bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixa-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, atai os feixes para queimar, recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nosso pecado e conduz à vida eterna. Você que está com sua Bíblia, beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Então hoje o nosso pequeno vídeo é uma reflexão sobre esse vídeo, sobre essa passagem do Evangelho. E hoje o trigo e o joio não é diferente no campo. Aqui fala a palavra do Senhor, que um homem ele foi e plantou em seu campo. Aqui se fala do pai de família, um agricultor. Podemos fazer a interpretação com um agricultor, um pai de família, um homem do campo, portanto um camponês, um lavrador. Ele foi e plantou o trigo. Ele foi e plantou a boa semente. Ele foi e depositou na terra a boa semente com a finalidade de colher aquilo que ele plantou, obviamente, né? Na lógica. E então, a palavra de Deus vai falar que veio à noite o inimigo. O primeiro ponto a destacar: se veio à noite, veio às escondidas. Se veio às escondidas, diz a palavra de Deus em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, Satanás é o pai da mentira. Então, se veio à noite, é das trevas, é da escuridão, é da mentira, é da trapaça, é do erro, é do engano, é da maldade. Se veio da noite. Então, veio o inimigo à noite, para não ser notado, e semeou também o joio, semeou a má semente, colocou ali o vírus maligno para crescer junto com a boa semente. Ora, meus irmãos, qual é a finalidade dessa reflexão hoje? Não é diferente. O joio e o trigo são pessoas boas e pessoas más. O joio e o trigo são homens de Deus, são mulheres de Deus, são e também convivendo juntamente
com pessoas mundanas, pessoas perversas, pessoas com uma mentalidade diabólica. Não estou dizendo que as pessoas são do diabo, não por natureza, mas suas escolhas lhe faz pertencente a ela. Algumas escolhas, as escolhas que alguns fazem. Então veja bem, na igreja não é diferente. Então você vê hoje uma cobrança de pessoas de toda parte. Ah, eu não vou numa missa porque quem está na missa, aquelas pessoas da igreja é mais hipócrita que eu. Ah, não adianta eu botar uma saia comprida, cobrir meu corpo, porque tem mulheres que usam saia longa e a vida daquela mulher é pior do que a de não sei quem. Isso é desculpa esfarrapada. Né? Você quer viver na podridão do pecado, na lama fedida do pecado e quer culpar que está na igreja? Ora, meu irmão, Venerável Fulton Sheen, ele escreve assim: se dizes que não vai para a igreja porque lá tem gente hipócrita, venha tu também porque ainda tem mais espaço. Quem escreve isso não sou eu, é Venerável Fulton Sheen, aquele extraordinário bispo americano. E então, hoje se vê essa verdade, o trigo e o joio tá por toda parte e na igreja não é diferente. O trigo e o joio também crescem na igreja. E por que então que Deus permite que o joio tá dentro da igreja? A resposta está aqui no Evangelho. Então na igreja a gente vai encontrar pessoas ruins, vai encontrar pessoas perversas, vai encontrar perseguição, vai encontrar pessoas fofoqueiras, vai encontrar pessoas ruins, vai encontrar todo tipo de pessoa também dentro da igreja. E porque Deus permite que essas pessoas ruins permaneçam na igreja e essas pessoas vão perseverar na igreja até a segunda vinda de Jesus. E aí o que fala o final do Evangelho. Você que perseverou, você que sustentou a palavra, você que manteve fidelidade, você que suportou a perseguição, como diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 22, sereis odiado por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então assim, este será, aquele que perseverar terá sua recompensa. A Sagrada Escritura fala no Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 25, que na segunda vinda gloriosa do Senhor, Jesus enviará seus anjos para ali colher, né? Então de repente ali, aqueles que tiver feito a vontade de Deus, ali podemos ali interpretar com essa passagem que lemos e com o tema do vídeo, como o trigo será amontoado no celeiro, o trigo será levado para o céu, o trigo é aquilo que diz Apocalipse ali, sobre aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que perseveraram, aqueles que foi perseguido, aqueles que disseram, não, você reza demais, você confessa demais, tá se achando um santinho, você é o fanático, você tá se sentindo melhor que as pessoas. Esse é o trigo, e o trigo tem que ser perseguido mesmo. São João Maria Vianney vai dizer que se na caminhada para Deus a gente não se bater com frente com o diabo, a gente caminha na mesma direção que ele. Não quer dizer que você tem que desejar o mal, tem que desejar a miséria, tem que ter que a maldição, Senhor, você tem que combater, você tem que procurar a sua melhora espiritual, sua melhora física, seu crescimento. Mas precisamos aceitar, não como motivo de escândalo, o trigo e o joio também estão na igreja. E Deus permite o joio para purificar o trigo, não assim dizer e exemplificar. Essas pessoas, São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim, não diga essa pessoa me aborreça. São José Maria Escrivá fala assim, não diga essa pessoa me aborreça, essa pessoa me santifica. E é contraditório a nossa mentalidade. É difícil entrar na nossa compreensão porque o campo físico e material é muito diferente do campo espiritual, o campo angélico, o campo sobrenatural. Olha o que fala o Evangelho. Se você quer ser o primeiro, vá para o fim da fila, seja o último. Se você, diante do olhar de Deus e da Virgem Maria, quer ser o maior, se coloque a serviço, se coloque como menor. E não é um escândalo para a nossa consciência. Deus, Filho, aquele que criou o mundo junto com Deus Pai, a Trindade nunca se separou, obviamente não. Abaixar e lavar o pé de um discípulo. Aí você, Deus, lavar o pé de um discípulo?
Não é escandaloso para você? Do alto da cruz, Jesus naquele estado de sofrimento absurdo, não é escandaloso para nossa consciência ele dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? É isso que é um campo espiritual. Olha o bom exemplo da humildade de Jesus. Então o joio vai crescer no meio do trigo, porque o joio é para nos purificar. Mas não perca a sua fé, não perca a sua direção, não saia da igreja por causa de ninguém. Não saia da igreja por causa de fofoca, não saia da igreja por causa de ciúme, não saia da igreja por causa de calúnia, não saia da igreja por causa de escândalos. Escândalos, as pessoas são humanas. Se o padre, você tem uma afinidade por um padre, meu irmão, seu olhar tem que estar em Cristo. Se a sua devoção a um santo não te leva a adorar mais a Deus, cuidado que possa ser idolatria. Se o bom exemplo de um bom sacerdote, um bom bispo, um bom cardeal, um bom missionário não está te levando a perseverar em Cristo, isso pode ser idolatria. Que aquilo não ocupe o lugar de Deus. Devemos ter cuidado até com nossas consciências. Então é tempo de perseverar no caminho da verdade, o caminho do sacramento. Uma boa confissão. Se você se decepcionou com um sacerdote por uma confissão, por algum motivo, o padre lhe persegue. Hoje é comum ver isso. Não saia da igreja por causa de padre, por causa de líder comunitário, por causa de ministro, por causa de ninguém. Eu vou por causa de Jesus. Eu quero perseverar por causa de Jesus. Esteja diante do pé da cruz do Cristo e do Cristo crucificado. Se vê tantos modelos de gente falando de santidade por aí. Ora, meu irmão, o catecismo da Igreja Católica ele dá uma definição única e perfeita para cada um de nós. O caminho da santidade passa pela cruz. Não somos santos. Buscar ser não significa que somos. O caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem cruz. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. Então diz o que ali? Levítico capítulo 11, versículo 44. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz e a santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Isso é muito sério. Agora, veja Efésios capítulo 1, versículo 4. São Paulo vai falar que desde antes de fomos criados, Deus já nos criou para uma santidade irrepreensível diante de nossos olhos. Deus nos criou para isso. Santo Afonso Maria de Ligório escreve ali Escola de Perfeição Cristã. O princípio da santidade é amar a Deus. Santo Afonso de Ligório resume. É por amor a Deus que eu não cometo adultério. É por amor a Deus que eu não encosto bebida na minha boca. Por amor a Deus que eu não vou em paredão. É por amor a Deus que eu não escuto música imoral. Por amor a Deus que eu abandonei os pancadão do mundo. É por amor a Deus que eu renuncio o pecado. É por amor a Deus que vamos renunciando à perseguição. É por amor a Deus que vamos sofrendo a perseguição. É por amor a Deus. E foi esse amor a Deus que fez Jesus morrer na cruz por obediência ao Pai, para nos testemunhar, para nos libertar. Por amor a Deus, seus apóstolos morreram e derramou seu sangue. Os santos padres da igreja, os santos da história da nossa igreja. E até hoje tem pessoas que perseveram, que derramam seu sangue pela verdade, por amor a Deus. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, se é amor vai ter que doer. Então não se escandalize com o joio. Se esquive. Busque saber passar pela prensa. É tempo de a gente olhar para a cruz de Cristo, olhar somente para a Eucaristia, somente para a Eucaristia, somente na oração à Virgem Maria, o sacramento, perseverar numa fé inabalável. Não estou aqui por causa de fulano ou de betano, estou aqui pelo nome de Jesus, daqui numa ré do pé. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15 diz que a igreja de Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Amém, povo de Deus? O trigo e o joio, foi isso que é a inspiração que Deus colocou no meu coração hoje para fazer essa reflexão para você. Salve a Maria Imaculada,
Que Deus te abençoe.